5 dias no umbral, despedida. A vida não cessa, a vida é fonte eterna. A morte é um jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. A alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Mensagem de André Luiz na obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Irmão Daniel caminha na direção da enfermaria, onde Nina está. Adentra o grande salão exclamando em sua direção: Nina, Nina! Nina estava orando juntos a Lucas e doutora Sheila. Todos se voltaram para Daniel para saber o que estava acontecendo. Afinal, irmão Daniel não era de andar e falar de forma tão rápida e intensa. Oi, Daniel, que alegria revê-lo. Ótimas notícias nos chegam do plano material. Finalmente, seus familiares decidiram desligar os aparelhos. Todos os nossos esforços funcionaram. Que boa notícia, irmão, mas que boa notícia. Estou muito feliz e aliviada. E mais, nos foi autorizado levá-la ao plano material para se despedir deles. Você gostaria? Minha nossa, mas é claro, quero muito. Então não vamos perder um segundo sequer. Está pronta? Sim, então vamos. Daniel ergue então sua mão à frente da cabeça de Nina, e os dois, acompanhados por Lucas, Marques e mais 2 guardiões, chegam ao velório de Nina em uma fração de segundos. Sua mãe está sentada encostada em uma parede, olhando fixamente para a parte de cima do caixão, onde está a cabeça de Nina. Ela está visivelmente muito triste e abalada. O rosto está muito inchado, com muitas marcas, provavelmente por causa de tantos e tantos dias de um choro quase incessante. Nesse momento estava desabafando com uma de suas irmãs, tia de Nina, que estava sentada ao seu lado. Lamentava a perda da filha tão nova, tão moça e sonhadora. Nina viveu por apenas 24 anos na Terra. Nesta encarnação sofreu com os problemas de nascença em seu coração, que logo cedo foi diagnosticado como tendo má formação. Ainda no útero de sua mãe sofreu a primeira cirurgia. Vários procedimentos cirúrgicos foram tentados e lhe deram algumas sobrevidas, mas ao fim só o transplante a salvaria. Tudo isso foi uma grande provação, repleta de dor e sofrimento para toda a família. Seus irmãos, Jorge Filho e Reginaldo, além de seu pai Jorge, pareciam em transe absoluto. Alguns amigos demonstravam muita dor e sofrimento, todos chorosos e saudosos. Afinal, Nina era doce e meiga com todos, compreensiva, companheira, amiga das horas mais difíceis. Estava sempre receptiva a ajudar quem quer que fosse. Irmão Daniel, será que posso abraçar minha mãe? Claro, Nina, faça isso. Nina então se aproximou calmamente de sua mãe, que mantinha um olhar fixo e marejado, ainda voltado na direção do rosto da filha deitada no caixão. Aos poucos, Nina agachou e foi levantando seus braços, que envolveram as costas da mãe em um aconchego de luz e fraternidade. Durante o abraço, Daniel, Lucas e Marques ficaram próximos, transmitindo energias de consolo e paz para a mãe de Nina. No mesmo segundo em que Nina envolveu a mãe, as duas começaram a chorar muito. Parecia que lá dentro, no fundo do peito, a mãe de Nina havia sentido aquele último abraço de sua filha, pois caiu em um choro mais forte e começou a gemer algumas palavras, fazendo com que todos olhassem preocupados para ela. Ah, minha filha tão amada, tão querida, tão perfeita, por que você foi embora assim? Nina a abraçou ainda mais forte e sentiu dentro de si, bem fundo,
aquelas palavras que sua mãe proferia. Daniel comentou com ela que não se preocupasse, pois em pouco tempo sua mãe seria convencida por mensagens do mundo espiritual que fariam com que ela parasse de clamar por sua presença. O momento foi interrompido por uma amiga de sua mãe, que observava de longe e, percebendo que ela estava muito emocionada, veio consolá-la. Muitas lágrimas desceram dos olhos de Nina, percorrendo seu rosto. Nina ainda se despediu calorosamente de seu pai e seus irmãos, conferindo um abraço fraternal a cada um deles. As lágrimas insistiam em descer do rosto de Nina em cada uma dessas despedidas. Nina, infelizmente temos que retornar, exclamou Daniel de forma gentil. Nina se voltou para mais um instante para a mãe, que agora parecia orar. Até breve, minha mãe querida. Te amo muito e sempre te amarei, do fundo da minha alma. Daniel então colocou sua mão sobre a fronte de Nina e todos voltaram juntos à colônia Amor e Caridade. Lá chegando, Daniel recomendou repouso a Nina. Descanse um pouco, Nina, será necessário. Assim que estiver refeita, por favor, vá até minha sala para conversarmos. Obrigada, irmão Daniel, muito obrigada por tudo. Nem sei como agradecer. Nina entrou rapidamente em um sono profundo, necessário para consumar seu desligamento da vida corpórea de forma plena. Arcanjos foram designados por Daniel para cumprir a missão de concluir o desligamento fluídico, pois ainda existiam pequenos laços conectando o espírito ao corpo físico de Nina. Os espíritos são muito sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na terra, muito mais do que podemos supor. Se são felizes, essa lembrança aumenta sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um sofrimento. Há espíritos que no primeiro momento de seu desencarne sentem um grande prazer pelas homenagens que lhes prestam, ou então se aborrecem com a falta de atenção ao seu corpo físico. Isso porque ainda conservam alguns preconceitos da terra. Quando as lágrimas refletem nossa saudade tocada de esperança, nossos amigos desencarnados nos dizem que elas fazem a eles muito bem, porque são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que não podemos de imediato sondar, quando elas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam tanto os desencarnados quanto os encarnados também. Olá, irmão Marx, como está? Oi, Nina, muito bem. Obrigado por perguntar. Você repousou plenamente? Sim, muito bem. Obrigada por tudo, Marx. Gostaria de falar com o irmão Daniel. É possível? Você me ajudaria? Olha, Nina, no momento ele não está por aqui. Está lá no pavilhão nobre em reunião com um grupo de amigos que trabalham em uma casa espírita no plano físico. Como assim? O irmão Daniel, além de cuidar de toda a colônia Amor e Caridade, ainda é encarregado de coordenar todo o trabalho realizado pelos espíritos em casas espíritas, onde ele atua como mentor lá na Terra. Tudo o que acontece nessas casas são de responsabilidade dele. Agora mesmo, eles estão tratando dos casos de doenças físicas e espirituais que estes locais de caridade tratam e prestam auxílio. Nossa, não sei como ele consegue trabalhar e se dedicar tanto, com tanta entrega, tanta devoção. Verdade, irmã, e isso não é de hoje. Por isso estamos todos aqui para tentar auxiliar nesta tarefa tão edificante. Logo, logo quero fazer parte dessa missão. É um prazer ter você de volta, Nina. De volta? Como assim? Melhor o Daniel te explicar isso tudo depois, com calma. Eu às vezes falo demais, desculpe. Tá bom, depois pergunto para ele. Mas será que ele demora? Provavelmente sim. Essas reuniões são bem demoradas. Então, se não for inoportuno, posso pedir a você que o avise que estou precisando falar com ele?
diga que estou bem melhor, sentindo-me plenamente recuperada e revigorada. Mas é claro, será uma alegria dar uma notícia tão boa quanto essa. Pode deixar que me encarrego de avisá-lo assim que ele retornar. Nestes grandes encontros com os mentores das casas espíritas, os assuntos são tratados meticulosamente. Tudo é analisado caso a caso, pessoa por pessoa, problema por problema. As vidas são assistidas e revistas em grandes telas, como se fossem telões de cinema, onde todos os presentes podem analisar os detalhes para então discutir os casos e seus merecimentos. Eles conversam sobre a melhor forma de operar a ajuda para as pessoas que buscam naquelas casas espíritas. Casos de doença do corpo físico são prioridade máxima. Como sempre, determina o irmão Daniel por orientação de Catarina, sua mentora espiritual. Algumas discussões costumam ser um pouco mais acirradas. Daniel, sempre de forma paciente e consensual, conduz de forma serena todo o debate, sempre escolhendo muito bem suas palavras e argumentos. Por isso, quase sempre elas geralmente se transformam em profundos ensinamentos para todos os presentes. Na reunião que Daniel presidia naquele momento, um total de 98 espíritos estavam participando ativamente, fora os que só observavam. Daniel orienta como estes mensageiros de luz podem ajudar, auxiliando cada paciente em sua cura, na libertação de obsessões ou no realinhamento espiritual necessário para cada um. Um grupo de espíritos que viveram na condição de ciganos também faz parte desse verdadeiro exército do bem. Formado por espíritos de muita luz, o líder deste grupo é conhecido como Cigano Rodrigo, que é bem próximo de Daniel, praticamente um braço direito. Ele lidera esse grande grupo de ciganos e atua como médico curandeiro em diversas casas espíritas, coordenando as demandas ligadas às cirurgias espirituais. Todos ali são espíritos voluntários que buscam sua evolução espiritual por meio da caridade para com o próximo, que estiver necessitando de ajuda e for merecedor. Há ainda um grupo de espíritos que atuam nas regiões energéticas. Tais espíritos utilizam elementos da natureza para materializar e energizar o corpo fluídico dos consulentes, tais como anjos de luz, médicos, enfermeiros, massagistas, terapeutas, guardiões e soldados encarregados da segurança daquele local de trabalho dos espíritos. Tudo é tratado de forma a auxiliar os merecedores de respostas rápidas. Há casos em que a urgência é determinada por Daniel, sendo então prontamente atendidos. Os casos de obsessão são muito comuns e são tratados com elementos energéticos apropriados para o afastamento de espíritos que, em condição inferior, vibram com muita negatividade e insistem em prejudicar pessoas de bem. Por isso, também são tratados como prioridade nas casas espíritas. Nessas casas espíritas também são realizadas cirurgias espirituais. É nessa grande reunião que toda a equipe médica de trabalho se encontra com as equipes médicas fixas da colônia para determinarem que tipo de tratamento utilizarão em cada paciente. Eles aproveitam também para, juntos, definir os equipamentos que serão levados no próximo dia de atendimento. Rodrigo é o responsável por estas sessões nesta casa espírita em especial, que era o assunto desta reunião. Sempre muito empenhado em defender a cura de muitos pacientes de câncer, Rodrigo oferece a eles um tipo de quimioterapia espiritual que tem trazido muito conforto a todos os necessitados. Esse tipo de medicamento espiritual é levado a sessões de cura por arcanjos muito iluminados que o colhem em outras colônias, atendendo solicitação de Daniel. Há também remédios diretamente elaborados na colônia Amor e Caridade e que são aplicados nos pacientes, geralmente no perispírito. Irmão Daniel, precisamos que você nos autorize
a ir com um grupo levar os equipamentos para atender a algumas pessoas que se encontram em um hospital. Claro, Rodrigo, tudo o que você necessita sempre lhe será concedido, para auxílio desses irmãos que buscam na casa espírita a cura para as doenças do corpo material. Irmão Daniel, compreendo e admiro sua preocupação e amor, sempre tão fraternais para com todos. Sabemos que determinadas doenças do corpo físico são reflexos dos pensamentos negativos que esses irmãos insistem em destilar. As modificações interiores são necessárias para nos auxiliar na cura e no pronto restabelecimento de todos. Por isso, além do passe magnético, a importância das palestras e do estudo contínuo do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, tudo isso é fundamental para que esses espíritos que estão em constante prova se modifiquem. Daniel pede a palavra, respira calmamente e então diz assim diante do silêncio e atenção de todos. Às vezes a dor é o instrumento de renascimento e evolução. Ficamos aqui também todos sensibilizados com o sofrimento no plano físico. A Terra é um plano de provas e expiações, um lugar de crescimento espiritual. Logo, os espíritos de luz são orientados a doar aquilo que é essencialmente necessário para suportar essa passagem. Todos um dia voltarão à condição espiritual, e assim sendo, buscarão então a evolução tão necessária. O processo de reencarnação, por vezes, nos obriga a esta condição de sofrimento e dor. Também em busca de nossa evolução, nós temos que passar estes ensinamentos aos que nos procuram. Temos que ensiná-los que só o comprometimento, a caridade, o amor e a aceitação da condição de espírito encarnado farão com que estes fardos sejam mais suaves. A Terra ainda é muito primitiva, as pessoas ainda estão muito ligadas à matéria. Todos são muito imperfeitos, por isso as batalhas são intensas e constantes. O desprendimento material é o caminho mais rápido para a ascensão a uma vida espiritual simples, elevada e sublime. Mas ninguém quer enxergar isso, por isso não podemos descansar um segundo sequer. Daniel então dirige-se à doutora Sheila, que além de atuar nas enfermarias da colônia Amor e Caridade, trabalha com Rodrigo na mesma casa espírita em questão. Irmão Daniel quer saber dos outros pacientes. Doutora Sheila, como estão seus pacientes? Irmão Daniel, tenho feito o possível para aliviar a dor de mães que sofrem com o mal do câncer, seja em seus filhos, seja em si próprias. Mas, como costuma nos dizer o irmão, é necessário que as preces consigam chegar até nossa mentora. Faz-se necessária a intensificação das palestras nas casas espíritas na Terra. O conhecimento e o entendimento de suas condições farão com que a dor seja menos intensa, causando alívio, compreensão e aceitação em todos que sofrem com as doenças do corpo físico. Irmã, você tem razão. Temos trabalhado bastante, rogando ao nosso Criador que mande mais e mais arcanjos à Terra para melhor disseminar a doutrina dos Espíritos. Esperamos ser atendidos. Bom, irmãos, vamos encerrar a reunião. Há muito trabalho a ser feito e precisamos nos organizar. Vamos fazer uma prece à nossa mentora em profundo agradecimento por mais este encontro e pela oportunidade de podermos atuar juntos pelo bem. Todos se colocaram a orar para Catarina de Alexandria. Neste momento, uma linda canção instrumental tomou conta do ambiente. Tornou-se um ambiente de ainda mais paz e serenidade, plenamente iluminado por uma vibração intensa de muito resplendor. Logo que adentrou, ao retornar ao gabinete, Daniel percebeu que o irmão Marques o aguardava sentado na sala de espera. Estava lendo um livro que na capa trazia escrita a palavra gitano, em grandes letras vermelhas e manuscritas. Marques levantou-se rapidamente ao ver Daniel e disse sôfrego, como de costume, que Nina desejava encontrar com ele tão logo chegasse da reunião. Irmão Daniel então solicita a Marques que chame Nina prontamente.
Olá, Nina, que alegria revê-la tão bem disposta. Nina realmente parecia plenamente revigorada. Seus cabelos voltaram a flutuar de forma leve e descontraída. O sorriso voltara a servir-lhe de adereço principal no belo rosto, com pequenas sardas que lhe conferiam uma graça ainda mais especial. Estou mesmo muito bem, irmão, mas, sem mais delongas, vou direto ao ponto. Gostaria de dizer que agora me sinto completamente pronta para aceitar o convite para a missão no umbral. Daniel não conseguiu disfarçar que já sabia da posição de Nina e nem sequer pareceu surpreso. Entretanto, ficou sim muito feliz e isso ficou claro em seu sorriso enquanto falava. Ótimo! Vou organizar nossa viagem. Já adianto a você que o tempo que nos é permitido não é muito grande. Se contarmos no tempo semelhante ao praticado na Terra, teremos apenas 5 dias para encontrar sua prima, assisti-la prontamente e ainda conseguir de fato resgatá-la de lá. Estou muito confiante, Daniel, mesmo sem saber ao certo de onde exatamente vem essa confiança. Mas algo me leva a sentir que será tempo suficiente para cumprirmos nossa missão. Pois bem, que Deus nos permita realizar esse resgate com sucesso. Precisamos nos preparar energeticamente. Cada momento que ficarmos por lá nos enfraquecerá consideravelmente, pois trata-se de um plano muito inferior e de baixa vibração. Por isso, inclusive o curto período de permanência. Quanto menos tempo ficarmos, melhor para todos, inclusive Soraya e especialmente você que acaba de desencarnar. Irmão Daniel, pode contar comigo. Vou me preparar com toda a minha força. A Soraya merece. Obrigado, Nina. Assim que todo o grupo estiver organizado, partiremos em caravana. Logo que Nina saiu, muito feliz e confiante, irmão Marques não se conteve em comentar com Daniel. Perdoe-me o comentário, Daniel, mas é realmente aconselhável levar Nina ao umbral? Irmão Marques, ordens são ordens. Nossa mentora me instruiu a levá-la conosco nessa missão. Não sei ainda o porquê dessa orientação, mas apenas cumpro. Sim, claro, compreendo, mas é que Nina acabou de chegar do plano material e passou por tantas encarnações de sofrimento. Será justo que passe por isso também, assim de forma tão imediata? Querido irmão Marques, Nina é um arcanjo celestial muito iluminado e preparado. Não se iluda com essa questão momentânea de sua ligação ao corpo físico desta encarnação mais recente. Ela está e sempre esteve preparada para as mais difíceis batalhas. Ela é companheira de nossa mentora desde sua encarnação na Terra. Nina era sua melhor amiga e confidente. Marques não conseguiu disfarçar o espanto. Continuou ouvindo o irmão Daniel, sem nem sequer piscar os olhos, que mantinha arregalados sobre a boca aberta. As duas passaram por muito sofrimento, mas estiveram sempre unidas pela fé. Quando Nina foi designada para encarnar agora, foi em missão de resgate para aqueles que viverem em sua companhia. Foi um grande anjo de luz na vida de seus pais, irmãos, amigos e parentes. Suas encarnações sempre foram de provas e batalhas, sempre tendo que enfrentar as piores enfermidades em constante luta pela vida, por ela e pelos outros. Nas encarnações mais recentes, que com esta mais recente chegaram ao total de 18. Nina, por vezes, serviu como lição para mães que praticavam o aborto. Encarnou em algumas como deficiente com o intuito de dar aos pais uma grande lição de amor, caridade, força de vontade e superação. Em outras encarnações, serviu como instrumento de cura de pacientes enfermos, largados em hospitais, asilos e orfanatos. Enfim, quem somos nós para não obedecermos aos desígnios de nossa mentora? Neste ou em qualquer outro caso. Perdoe-me pela ignorância, Daniel. Como sou idiota. Sempre que venho ao seu encontro, saio com uma grande e valiosa lição de ensinamento. Obrigado, irmão.
Que nada, meu querido irmão, não fale assim. Todos somos imperfeitos na busca eterna de evolução. Agora vamos. Preciso que você nos ajude a organizar o grupo. Partiremos em breve.